Amém, queridos. Glória a Deus. A paz do Senhor, você que está aqui, você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo. Eu quero dizer para você que o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Quando muitos pensam que o ano já acabou, o Senhor ainda tem muito para fazer na minha vida e na sua vida. A meta de Deus para dezembro e a sua meta para dezembro é orar mais, trabalhar mais e falar menos. Então, que nós possamos entender isso. Que nós possamos buscar mais a presença de Deus. Dezembro está começando. Mais um mês aí que o Senhor preparou para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. E eu quero profetizar que será o melhor ano da nossa vida, o melhor final de ano, melhor dizendo, da nossa vida em nome de Jesus. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Então, querido, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Esquece tudo que você tem para resolver amanhã, tudo que tem para fazer essa semana. A palavra de Deus diz, querido, que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas tudo serão acrescentadas na tua vida, na minha vida. Então, querido, nesse momento, eu quero que você desligue das coisas do mundo, desligue daquilo que você tem. Talvez hoje nós chegamos aqui pensando em pedir alguma coisa, mas a nossa meta nessa noite, nesse mês, é trabalhar mais para Deus, é orar mais a Deus e falar menos, e buscarmos a presença de Deus, estarmos na presença dEle, buscarmos a presença dEle mais e mais. Em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Então tem coisa escondida, tem coisas que o Senhor ainda não revelou aos nossos corações, ainda não revelou sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, talvez seja o momento de você orar mais, de clamar mais, de buscar mais, estar cada vez mais na presença do Senhor. Então coloca a mão no teu coração, continua com os teus olhos fechados. O Senhor procura aqueles verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não procura aqueles que cantam afinado, aqueles que sabem cantar, mas Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar Ele em espírito e em verdade. Pai, nós te louvamos essa noite, Senhor. Pai, nós bendizemos o teu nome essa noite, Senhor. Nós declaramos mais uma vez céus abertos nesse lugar, Senhor. Céus abertos sobre a vida daqueles, ó Deus, que estão te buscando, que estão clamando por ti essa noite, Pai. Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue nos dando direção, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, buscando aquilo que é, Senhor do céu, sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, nós declaramos que vamos trabalhar mais, que vamos buscar mais a tua presença, que vamos orar mais, que vamos clamar mais, Senhor, e vamos falar menos. Nós vamos mostrar, Senhor, em atitudes, ó Deus. Por isso, Pai, estamos aqui essa noite, Senhor, para começar algo novo nas nossas vidas. Mês vai começar, semana nova vai começar, mês novo vai começar, e coisas novas o Senhor tem para as nossas vidas, tem para a nossa casa, tem para a nossa família. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor possa se revelar, Senhor, essa noite, através das
nossas vidas, que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para trabalhar nas nossas vidas, Pai. Enche-nos, ó Deus, enche com a Tua presença, Pai. Enche-nos com a Tua presença, Senhor. Enche com as Tuas, Senhor, com as Tuas bênçãos, com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas cada vez mais, Senhor. Acampa Teus anjos, Senhor, ao redor da Tua igreja, guardando, protegendo. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Diga isso bem alto e bem forte. Aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aleluia! E eu creio que você está no lugar certo. Você que tirou o seu tempinho para ficar na frente da telinha, o Senhor vai te recompensar. Não serei eu, mas será o Senhor, porque Ele vai escutar a sua voz. Se concentre nele. Amém? Porque o nosso Pai é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O meu Pai tem olhos como de fogo, e a sua voz é como ar.
teu banquete está posto para quem o recebe, e o caminho é estreito, mas a porta está aberta. Ele guia todos os meus passos, Ele é Pai de amor. Vamos declarar? O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Amém? Glórias damos ao Senhor, porque eu creio que Ele, como é nosso Pai, Ele não nos abandona. E tudo o desejo dEle é que essa chama que um dia Ele colocou dentro de nós, né, essa centelha, ela se aumente cada vez mais. Então eu te convido para se aproximar cada vez mais deste fogo. Porque o Senhor, Ele quer que você seja um condutor de calor. Um condutor da glória do Senhor. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu.
de Jesus. O que são esses outros amores? É o mundo? É a sua vontade? É aquilo que você acha que é bom para você? Mas o Senhor, Ele diz que nós temos que entregar o nosso caminho a Ele. E entregar ao Senhor a nossa vida, às vezes é uma tarefa bastante difícil para nós seres humanos. Imagina você entregar a chave da sua casa e simplesmente dizer governe. Mas você não está dando a chave da sua casa, do seu coração para qualquer um. Você está dando para Jesus. E eu tenho a certeza absoluta que no momento que ele entrar por esta porta, ele vai começar a colocar as coisas no lugar. Ele vai começar a fazer uma faxina. E tudo aquilo que não presta, e tudo aquilo que não convém para você evoluir como pessoa, e como espiritual também, Ele vai tirar. Então você tem que render a sua vontade ao Senhor e deixar Ele fazer essa faxina. Porque imagina uma casa, nós donas de casa que fazemos a nossa limpeza, é tão bom sentir o cheirinho da casa limpa. É tão bom a gente olhar e ver assim, nossa, tá tudo no lugar. E a gente sente essa satisfação de ver as nossas coisas que nós, adquirimos com sacrifício, ali limpinhas, organizadas. É isso que o Senhor faz. Ele entra e coloca devidamente as coisas no seu devido lugar. E você não imagina a satisfação que o Senhor tem de fazer essa faxina. Porque é através desta faxina que a paz vai reinar. Mas se permita que o Senhor entre. Eu te convido a se permitir isso nesta noite. E você que está assistindo ou vai assistir também, se permita deixar o Senhor trabalhar.
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Tanto de poder sobre meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te Diga isso, diga isso. mais, pra conhecer-te mais. Diga isso mais uma vez. Eu me rendo. Diga isso. Eu me rendo Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Aleluia. Se renda, se renda. Se renda a Ele, igreja. Se renda a Ele. Se renda. Se renda a Ele. Se renda a Ele para você conhecer Ele mais e mais. Aleluia. Aleluia. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Sabe, você tem a oportunidade, querido, de conhecer o Senhor mais e mais. Se renda ao poderio dEle. Se renda à presença dEle. Você não vai conseguir pelo seu jeito, pela sua força. Se renda a Ele. Conheça Ele mais. Tenha mais intimidade.
Talvez hoje você conheça o Senhor Jesus de ouvir falar. Talvez você conheça um Deus de ouvir falar. Mas se renda a Ele, e você vai ser testemunho vivo daquilo que Ele tem feito na tua vida e daquilo que Ele pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Se renda a Ele, se renda ao Senhor, conheça Ele mais. A oportunidade que o Senhor está te dando hoje, Ele está dizendo: se renda a mim, se renda a mim, me conheça de perto, chegue mais perto, abra o seu coração, abra a sua casa, entrega a tua família a mim, e eu vou endireitar os caminhos, eu vou esquadrinhar os caminhos. Sabe o que o Senhor está dizendo ao meu coração? O Espírito Santo está falando ao meu coração que não tem atalhos, querido, não tem atalhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então se renda a Ele, se renda ao Senhor. Abra o seu coração, abra a sua vida, abra a sua mente. Se renda na presença dEle, se renda na presença dEle. É Ele que vai fazer, é Ele que vai fazer. Diga isso, diga isso, diga. Se renda ao Senhor, se renda a Ele. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, se renda à presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Levanta a sua mão lá em cima, lá em cima. Se renda a Ele. Entrega os teus sonhos, os teus projetos. O Senhor vai fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Se renda a Ele. Se renda ao Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Diga comigo assim: o perigo de seguir Jesus de longe. Olha para o teu irmão e diga assim: viu só? Tem um perigo aí de seguir o Senhor Jesus de longe. Tem ou não tem? É um grande perigo, querido, seguir Jesus de longe. Porque nós vamos ver na palavra que um discípulo, a palavra diz que ele seguia Jesus de longe. E para nós hoje, acabamos de cantar, acabamos de louvar o Senhor, de estarmos mais perto dEle, de nos rendermos à presença dEle.
de nós estarmos rendidos a Ele, nos prostrarmos diante da presença dEle. Eu me rendo diante da presença do Senhor, para conhecer Ele mais. Mas quando eu faço isso, querido, eu me aproximo mais e mais dEle. Mas o maior perigo hoje em dia é a gente seguir Jesus de longe. O maior perigo, e ali é onde mora o perigo, é a gente seguir Jesus de longe. Abre a tua Bíblia aí, em Lucas 22, no versículo 54. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aqui, você que está aí na sua casa. Eu posso fazer uma pergunta? Como você avalia a tua comunhão com Deus? Você não vai precisar responder para mim. Qual a tua avaliação de comunhão com Deus? Qual é o teu termômetro, querido, que você segue a Jesus? Qual é o teu termômetro? Qual é a tua comunhão? Qual é a tua avaliação de comunhão com Deus? Em Lucas 22, 54, a palavra de Deus vai nos dizer que, então prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E o que diz aí? Pedro o seguia de longe. Aqui, querido, nós vamos ver, o texto vai falar para a gente, que Pedro estava numa fase difícil. Pedro estava numa fase muito difícil da sua vida. Mas ele já tinha vivido momentos marcantes na sua vida. Mas naquele momento ele estava vivendo uma situação bem complicada. Um momento bem difícil na sua vida. Mas ele já tinha vivido, como eu anotei aqui, ele já tinha vivido momentos que eram marcantes na sua vida. Sim ou não? Sim ou não? Agora, trazendo para nós, por isso que eu fiz aquelas perguntas, e você vai responder, é para Deus, é para o Espírito Santo, é para o Senhor Jesus. Qual é o nível de comunhão que você tem com Deus? Qual é o teu termômetro? Porque eu sei que cada um de nós aqui, você que está aqui, você que está aí na sua casa, ou você que vai ver depois esse culto, assistir ele, todos nós já tivemos momentos marcantes na nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Todos nós tivemos momentos marcantes com Deus. Mas na nossa vida nós também passamos por situações bem difíceis, sim ou não? Então Pedro não era diferente de nós. Pedro ele já tinha vivido momentos marcantes quando foi escolhido como discípulo, quando realizou milagres em nome do Senhor Jesus e quando andou sobre as águas para encontrar com o Mestre. Eu creio que nessa época Pedro estava numa fase muito boa da sua vida, sim ou não? Mas nessa passagem aqui, quando prenderam o Mestre, quando prenderam Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote, essa fase já não era boa, porque a palavra vai nos dizer que Pedro seguia ele de longe. Então, quando nós paramos e trazemos para os nossos dias de hoje,
A gente já viveu momentos marcantes na nossa vida, sim ou não? Quando alguém liga para você, ou quando manda mensagem e diz para assim, ora aí, ora por mim, ora aqui por mim, e você ora, e o milagre acontece, e a cura acontece, e a coisa acontece, a gente sai de lá pulando e saltando, feliz da vida, porque o Senhor usou as nossas vidas para curar e para restaurar aquela vida. Outro momento marcante na nossa vida foi quando o Senhor Jesus nos tirou do lamaçal do pecado e nos escolheu como discípulos dele para anunciar a boa nova, sim ou não? E outro momento marcante é quando a gente caminha sem saber para onde vai, mas sabe que vai encontrar o Senhor Jesus. Sabe que vai ser um momento de nós encontrarmos Ele. Pedro caminhou sobre as águas para encontrar o Mestre. E nós temos caminhado, muitas vezes já caminhamos para encontrar o Mestre, em cima de dificuldades, de lutas, de obstáculos, sim ou não? Mas chega um momento da fase difícil na nossa vida. Assim como Pedro, que seguia Jesus de longe. E aqui, querido, a gente vai ver que nesse exato momento, Pedro estava seguindo Jesus à distância. E para um cristão, seguir Jesus à distância, seguir Jesus de longe, significa o quê? O que significa para você? Perder a comunhão? Sim ou não? Seguir Jesus de longe significa perder comunhão, largar de mão a palavra de Deus, a Bíblia, como eu anotei aqui, abandona a comunhão, não tem mais comunhão, perde a comunhão com Deus, não consegue mais ter comunhão com a palavra de Deus, não consegue mais ler a palavra, abandona a oração, e principalmente deixa de participar dos cultos e nos trabalhos da igreja. É assim ou não? Quem já não se identificou com isso? Porque seguir Jesus de longe, querido, é isso. Seguir Jesus de longe traz uma consequência enorme, significa perder comunhão com Deus. A Bíblia já é mais um livro. Já é mais um livro, já não tem mais aquela comunhão, já abandona a palavra de Deus, já não ora mais. Já não participa dos cultos como deveria. E abandona os trabalhos da igreja. Por quê? Porque se passa por fases difíceis na vida. Porque assim, a gente abandona, a gente vai deixando as coisas, deixa de ter comunhão com Deus, abandona a comunhão com Deus. A palavra de Deus já não faz mais efeito nenhum. Porque você começa a ler a palavra, você já não começa a entender, já não começa a entender mais nada, o que acontece? Você larga de mão, você diz, não, deixa quieto, não vou mais ler. Ou muitos têm a Bíblia em casa, aberta em cima da mesa, aberta no carro, guardada no painel, no porta-luva do carro, guardada dentro de algum lugar, ou exposto em cima de uma mesa, de uma estante, e todos os dias vai lá e dá uma folhada, mas nem perto chega. Cheia de pó, abandona a palavra de Deus, abandona a oração, aquilo que se orava 10 minutos, 15 minutos, meia hora, já 1 minuto já é uma eternidade. E hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou, tenho isso, tenho aquilo, tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se começa a seguir Jesus de longe. E no final,
os trabalhos na igreja. E hoje, querido, será um tempo para nós refletirmos sobre isso. A gente reflete tantas coisas no final do ano, e que talvez seja o momento de nós refletirmos também sobre qual o termômetro que está guiando a minha vida espiritual. E qual a base da minha comunhão com Deus? Qual a base da minha comunhão com Deus? Nós precisamos refletir como nós podemos nos aproximar mais e mais do Senhor, sem que o nosso coração se distancie de Jesus. Eu quero trazer para vocês 3 consequências, querido, quando um cristão segue Jesus de longe. Primeira consequência, ele se torna morno espiritualmente. Abre aí a tua palavra, em Apocalipse 3, 15, 17. Olha o que diz aí. Quem achou diz amém. Apocalipse 3, 15, 17 diz assim: conheço as suas obras, conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico, esqueci-me, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quando um cristão, querido, quando o cristão segue Jesus de longe, ele vai cada vez mais se distanciando de Deus sem perceber. A gente vai se distanciando de Deus sem perceber. E ali tudo começa com esfriamento na fé. E nós deixamos de lado as coisas espirituais. Nós deixamos de lado as coisas espirituais. Primeiro é o emprego, primeiro o lazer, primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro não sei o quê. Abandonamos. E a própria palavra diz o quê? Conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente. Estou prestes a vomitar-me da minha boca. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então tudo começa, o nosso esfriamento começa, querido, quando nós deixamos as coisas espirituais de lado. Já não temos mais comunhão com Deus, já não lemos mais a palavra, já não oramos mais, já não há tanto interesse de vir para a igreja e deixamos de fazer as coisas, o trabalho na obra de Deus. Isso tudo traz uma diferença muito grande. Porque muitas vezes nós perdemos o prazer de ter comunhão com Deus. Cantamos aqui agora. E a gente perde esse prazer de estar na presença de Deus. Já não passamos mais tempos a sós com Deus. Já não temos mais essa comunhão com Ele. Quando nós percebemos, já estamos assentados na roda dos escarnecedores. Isso tudo é palavra. Olha aí, Lucas 22, 55. Quando nós nos percebemos, já estamos sentados na roda dos escarnecedores, como aconteceu com Pedro. Em Lucas 22, 55 diz, quando porém acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro se assentou com eles. Sabe, querido, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção, e essa palavra, Deus trabalhou comigo toda essa semana. E a gente tem deixado de ter comunhão
com as coisas de Deus para se sentar na roda dos escarnecedores. Para estar ali junto, como Pedro, que fizeram uma fogueira e ele se assentou ali junto. E as pessoas, elas estão sendo levadas a isso, a se sentar na roda dos escarnecedores. Porque isso para nós é que estamos longe da presença de Deus. Eu prefiro estar com fulano, beltrano, ciclano, do que propriamente na presença de Deus. Porque quando a gente está longe, esse é o perigo, querido, da gente seguir a Jesus de longe. Porque aceitamos tudo. Hoje a pastora ainda estava comentando sobre isso. Nós ainda estávamos comentando sobre isso. De nós, as pessoas, elas preferem estar fora, fazendo outras coisas, do que diante da presença de Deus. As pessoas hoje, elas querem mais agradar as outras, porque para mim é melhor eu agradar 10 do que eu ficar recolhido a agradar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É aquele que eu abro mão. É aquele que eu digo, não, só um pouquinho, entre eu estar na presença de Deus, entre orar, entre clamar. Quantas pessoas, Alê, entra lá para orar segunda-feira online? Quantas pessoas? 4, 5? Quantas pessoas, querido, deixam exatamente porque tem outras coisas para fazer? Abandonam, seguem Jesus de longe, abrem mão das coisas de Deus. E a própria palavra diz, quando porém acenderam uma fogueira no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Foi por isso, e é por isso que muitos cristãos precisam vigiar, querido. E nós precisamos vigiar para saber o que nós estamos fazendo. Qual é o termômetro que mede a minha comunhão com Deus? Qual é o nível que eu estou medindo a minha comunhão com Deus? Em Lucas 14, olha lá também, abre aí. Lucas 14, do 34 ao 35. Olha o que diz aí sobre o sal. Por isso que muitos cristãos, queridos, precisam vigiar constantemente a sua vida espiritual. Pois muitas vezes, como a Bíblia nos mostra, Deus não tem prazer em cristão morno. Ah, pastor, mas eu vou na igreja. Ah, pastor, mas eu vejo isso. Ah, pastor, mas eu vejo aquilo. Ah, pastor. Muitas vezes nós não entendemos, porque nós não lemos a palavra. Nós não lemos a palavra, querido. Nós não entendemos o que é quente e morno. Nós não entendemos o que é crente frio e morno. Nós não entendemos, nós postamos tudo do mesmo jeito. Não, é assim mesmo, eu vou assim mesmo. Eu vou desse jeito. Há tanto tempo eu estou assim, há tanto tempo é dessa forma. E a gente esquece. E a gente precisa se envolver mais, saber o que precisa, o que nós precisamos, qual é o nível, qual é a comunhão que eu tenho com Deus. Porque a gente não pode abrir mão mais, querido, das coisas de Deus. Muitos cristãos estão seguindo a Cristo de longe. Muitos cristãos estão seguindo a Cristo de longe. Esses dias, eu vi um jogador de futebol que ele é
ele é pastor. E ele, teve uma hora que a imagem pegou ele xingando o juiz, falando um monte de palavrão. Isso à tarde. E à noite estava pregando na igreja. E uma das maiores igrejas em Guaíba. Como é que fica isso? Como que fica? Como que durante a tarde, e uns anos atrás, sabe como é que a gente media o cristão? Né, Marcelo? Era indo para o futebol, reunia aqui o pessoal da igreja e ia para o futebol. Ali nós via quem era crente de verdade. É, né? Ali nós ia. Ei, gente brigando e xingando. Ah, meu Deus! Tanto que eu tive que acabar com o futebol. E como que numa tarde, o cara vai lá e pá! E à noite depois está no culto pregando. No altar. Como que faz isso? Como que consegue, querido, essas coisas? Porque seguir Jesus de longe, ela implica em todas essas coisas. Ah, mas eu vou na igreja. Ah, eu sou crente. Tem gente que tira, como é que eu digo, vantagem por dizer que é cristão. Ah, eu sou cristão, eu sou crente. Então, muitas vezes, querido, a gente tem que entender isso. A gente prefere sentar na roda dos escarnecedores do que estar na igreja, seguir Jesus de perto, se aproximar dele, se render, para estar na presença dele. Não, mas eu tenho a festa tal, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho não sei o quê, é isso, é aquilo. Eu já abri mão de isso há muito tempo, querido. Hoje eu escolho aonde que eu vou. Aquilo que me serve, o que não me serve, está fora. Pode me chamar de radical, pode me chamar de isso, de aquilo. Não tem problema nenhum. O que importa é o que Cristo pensa sobre a minha vida. Mas eu deixei, está aí a Rosa que diga. Eu abri mão disso. Aquilo que não vai edificar a minha vida, acabou. Então, a gente precisa saber disso. Seguir Jesus de longe, querido, é perigoso. E hoje o que mais tem é as pessoas que estão seguindo Jesus de longe. E aqui, como eu pedi para vocês abrirem em Lucas 14, do 34 ao 35, diz assim: o sal é bom, mas se perde o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é que nem sal. Não serve para nada. Se perde o sabor, não serve. Como a própria palavra diz, o sal é bom, mas se perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo. E como a gente fica aí dessa forma, nós cristãos, como seguimos a Cristo de longe? Jesus compara o cristão como um sal sem sabor, que para nada serve. Porque as pessoas não querem mudança de vida, não querem transformação, querem viver do mesmo jeito, da mesma forma, sem compromisso, sem aliança, sem nada. Servir a Cristo de uma forma, querido, de qualquer jeito.
É como eu acabei de falar para vocês. De tarde, está lá, abrindo a metralhadora. E à noite está louvando, está falando da palavra. Então é muito difícil isso. É como nós em casa. Em casa nós quebramos os pratos. Sim ou não? E aí depois, na igreja, nós... brigamos com o marido, brigamos com a esposa, fizemos, acontecemos. Mas quando chega na igreja, a paz do Senhor, glória a Deus, ainda dá uns pulinhos, já sinto a presença de Deus. Porque é assim. Não, os sals, querido, depois que perde o sabor, não adianta. Como que você vai falar para os teus filhos? Como você vai falar para as pessoas que estão à tua volta? Como que você vai falar no teu emprego? Como que você vai... Porque que muitas vezes a gente escolhe sentar na roda dos escarnecedores. Enquanto estão crucificando Jesus de novo, nós estamos sentando na roda dos escarnecedores. E assim a gente vive. Nós cristãos, muitas vezes vivemos assim. E o que eu tenho visto muito, o que a gente presta atenção, é que o Senhor tem jogado muita coisa fora. Porque está sem sal, está sem sabor. E quem tem ouvidos que ouça aquilo que o Senhor está falando. Porque ele compara o cristão exatamente assim, sem sabor nenhum, que não serve para nada. A segunda consequência, querido, ele se torna improdutivo. João 15, do 1 ao 5. Ele diz assim, abre aí a tua Bíblia, se você achou. João 15, do 1 ao 5. Olha o que diz aí. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim e não der fruto. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Aqui, segundo o texto, querido, segundo a palavra de Deus, dar frutos para Deus envolve ganhar almas. E quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você trouxe para Cristo? Eu já não falo nem para a igreja, mas para Cristo. Quantas pessoas você já ganhou para o Senhor Jesus? Quantas pessoas você orou por elas e disse, eu posso orar por ti, eu posso orar por você. Você quer aceitar o Senhor Jesus hoje, aqui, agora, nesse exato momento? Quantas? Mas a gente não fala, sabe por quê? Porque a gente se senta na roda dos escarnecedores. A gente, não vou falar, não vou dizer, não vou não sei o quê. E quando a gente se posiciona, querido, eu posso falar para vocês de cadeira. A gente fica meio que de lado. A gente fica meio escanteado. Porque não se envolve, não se envolve com aquilo que nos afasta da presença do Senhor. E a segunda consequência é essa. Segunda consequência, nós nos tornamos improdutivos. Improdutivos.
Ah, pastor, mas eu já falei, já fiz, já aconteceu. Insiste, fala, continua falando. Se você fala para 10, fala para 20, fala para 30, fala para 40, fala para 100, fala para 200, fala para 500. Mas não se torne improdutivo. Não tente agradar todo mundo. Não tente agradar A, B ou C. Não tente. Não adianta. Porque senão a gente não vai servir para nada. E a gente mesmo não vai conseguir fazer. Então nós precisamos, querido, entender isso. Quantas almas nós ganhamos para o Senhor Jesus? Quantas vezes o Espírito Santo se manifestou nas nossas vidas? No teu trabalho, na tua casa, na tua família, na tua vida. Quanto cristão segue Jesus de longe? Quanto? Não sei se alguém viu, mas agora esses tempos aí saiu uma pesquisa de não sei quantos por cento dos cristãos jogando na Mega Sena, na loteria, não sei o quê, não sei o quê. Alguém viu isso? Não? As pessoas jogando e acham que tudo é normal. Eu mandei para uns 4 ou 5 que são cristãos, e daqui a pouco, se eles estiverem vendo, eles vão saber, porque foi para eles mesmo que eu mandei, e eu mando mesmo. E eu mandei, eu digo, tu faz parte desse número aí. Olha aí para te ver. E os cristãos, está tudo certo. Eu vou jogar por dinheiro. E vocês não pensem que não me convidam, não. Vamos fazer um joguinho de carta lá na minha casa. É 5 pila. Ah, pastor, mas eu só jogo na Mega Sena para mim ficar rico. Eu compro a Telecena para mim ficar rico. Eu só faço uma fezinha no jogo do bicho, que é para mim ganhar uns trocos. Esse dia um irmão veio para mim, e ele disse assim, pastor Celso, ele disse, pastor, vem cá, quero falar contigo. E eu conversando com ele, pagou uma coquinha, graças a Deus, pagou uma coquinha. Antes de tomar aquela coquinha, eu orei. E aí ele me chamou, pastor Celso, e ele disse assim, pastor, eu sonhei com isso. E eu digo, e aí? Eu sei que tu não vai concordar. Ele botou a mão na carteira e puxou um jogo do bicho. Eu olhei e ele disse, pastor, esse número representa isso. Isso aqui representa isso, isso aqui representa isso. E eu fiz, pastor, umas combinadas que não tem como eu errar. Alguma coisa eu vou acertar, nem que seja o que eu joguei. Aí eu disse para ele, você vai ganhar essas coisas aí, e você vai perder a sua alma, você vai para o inferno. E ele, eu sabia que tu ia me malhar, eu sabia. Eu digo, eu não vou concordar com isso. Ele falou, Celso. Ele disse, e se eu ganhar, eu vou te abençoar, eu vou dar uma oferta lá na tua igreja. Eu digo, eu não quero essa oferta. Eu falei para ele, eu não quero. Se ele estiver ouvindo, ele vai depois mandar o WhatsApp para mim. Eu não quero, eu disse para ele, eu não quero essa oferta. Porque não é porque ele é meu amigo que eu vou. Tá bom. Eu disse para ele, eu não quero. E eu nem falei para ele assim, dá para outra igreja. Eu disse, eu não quero. E te aconselho a não dar para ninguém. Fica para ti.
Porque na realidade, querido, é isso que acontece. As pessoas seguem Jesus de longe, e é isso que acontece. O perigo de seguir Jesus é que para eles tudo é normal. Tudo é normal. Ah, mas se eu, pastor Zé, esse dia alguém me perguntou, pastor, e se entrar alguém assim na tua igreja, vai ser recebido. Ah, vai ser bem recebido. Garanto que vai ser bem recebido. Tá, e aí depois? Ah, depois vai ter que mudar de vida, né, querido? Porque depois que entra, depois que tá, depois que... Aí sim, aí tem que mudar, né? Porque muitas vezes a gente vai deixando. Não, tá certo. Agora, esses dias, e eu falo isso porque, querido, são experiências que eu tenho vivido. Coisas que eu tenho vivido. E que a gente olha assim, não concordo com isso. E dentro da minha casa, dentro da minha casa, que eu digo, dentro da minha família. Da minha família, dos meus irmãos. Então, eles já sabem que o meu posicionamento. Agora, eu não posso aceitar viver dessa forma. Seguir Jesus de longe, querido, espiritualmente é muito perigoso. Seca os frutos. Esvazia a sua vida. A sua vida espiritual fica seca, sem frutos, vazia. Por isso que muitas vezes está assim. A gente se torna um ramo seco. Por isso que as pessoas não querem mais um compromisso, uma aliança mais com Cristo. Porque querem seguir Ele de longe. Acaba enterrando os seus talentos. Como eu anotei aqui, deixando de trabalhar na obra de Deus. E nós cristãos, querido, nós não podemos nos tornar um cristão improdutivo. Nós não podemos correr o risco de ser cortado de Cristo. Abre aí, pastor Celso, tua Bíblia em Apocalipse 20. Não, 2:20 eu acho que é, né, Rosa? Apocalipse, acho que é 2:20. Que a própria palavra ali, o próprio Senhor Jesus disse: eis que tenho contra ti. É isso, Celso? Ó, escuta. Tenho, porém, contra... Amém? Vocês entenderam, querido? Que vai chegar o dia que o Senhor ele vai dizer: eis que tenho contra ti. Que levaram pessoas a pecar, que levaram pessoas a errar. Ali ele está falando de Jezabel. Jezabel o quê? Ela levava os servos de Deus a pecar. Ela levava os servos de Deus a pecar. A própria palavra está dizendo isso. E aí, assim é a nossa vida. Vai chegar o dia, querido, que se nós continuarmos seguindo Jesus de longe, achando que nós somos o tal, que nós vamos agradar o mundo, que nós vamos agradar todo mundo, vai chegar o dia que essa palavra vai fazer efeito na nossa vida. Eis que tenho contra ti. E essa palavra me chamou muita atenção. E eu ainda vou fazer uma pregação em cima dessa palavra. Porque muitas vezes, querido, a gente não, está tudo certo. Eu quero agradar A, B, ou C, ou D. Mas quando chegar lá no momento, essa palavra vai chegar um dia que vai fazer efeito na nossa vida. É isso que tem contra ti. Que muitas vezes a gente leva as pessoas a pecar.
porque não se posiciona, não toma posição. Quantas vezes o Senhor Jesus já colocou pessoas na tua vida para você falar, para você ser firme, para você tomar posição. A pastora lá atrás, ela disse para mim, por isso que lá a posição que ela tomou, é por isso que eu estou aqui hoje. Porque ela disse, eu vou, mas se tu não quiser ir, o problema é teu, eu vou. Ela não se preocupou se ia me agradar, ou se eu ia ficar bravo, ou se eu ia ficar bem sudinho em casa, muitas vezes eu fiquei mesmo, mas ela não deixou de buscar a Deus. E que muitas vezes hoje é assim, eu não vou porque o meu filho está isso, eu não vou porque o meu marido vai ficar, eu não vou porque a minha esposa, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu não vou porque o meu trabalho, eu não vou. Porque a gente, querido, querendo ou não, a gente começa a seguir Jesus de longe. As coisas de Deus já não tem mais importância. Se dá mais importância para o trabalho, se dá mais importância para a família, se dá mais importância para isso, para aquilo. E as coisas de Deus ficam por último. As coisas de Deus ficam fora. E chega um dia que essa palavra vai chegar. Nós vamos estar diante do Senhor. Nós vamos estar diante do Senhor e o Senhor... Tomara que não, eu creio que não, espero que não, que essa palavra possa fazer efeito na tua vida. De você repensar o nível que você está medindo a tua vida espiritual. Que você esteja pensando nas consequências de seguir Jesus de longe. De nós tomarmos essa posição, para que essa palavra não faça efeito na tua vida, e isso me chamou muita atenção. Quando eu li essa palavra, me chamou muita atenção, e era o Senhor dizendo, eis que eu tenho diante de ti, eis que diante de ti. Porque vai chegar o tempo, querido, que nós vamos sentar todos na frente do Senhor. Isso se Ele não nos colocar, nos lançar fora antes. Porque a vida espiritual, a nossa vida espiritual, seca, sem frutos e vazia, nós não chegamos a lugar nenhum. A gente se torna como um ramo seco, por isso acaba enterrando os talentos, deixando de trabalhar na obra de Deus. Jesus nos ensinou que quando um ramo cristão se torna improdutivo, corre o risco de ser cortado fora. E a terceira consequência, ele acaba negando Jesus. Aí se você olhar ali mais um pouquinho, um versículo lá em Lucas 54 ao 57, olha o que diz. Ele diz assim, então prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando porém acenderam uma fogueira no meio do pátio e se assentaram ao redor dele. Pedro sentou com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo. E ela olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele. Contudo, mulher, não o conheço. Muitas vezes nós também agimos assim. Mas você não vai na igreja? Mas você não é cristão? Não. Primeiro as minhas coisas, primeiro os meus projetos, primeiro é o que eu quero. Aí eu vou na igreja. Aí eu assisto lá, eu gosto do louvor, eu gosto da palavra, eu simpatizo. Aí é tão bom. Quantos já a gente já não ouviu isso? Quanta gente segue Jesus de longe, gosta da palavra, gosta do louvor. Ah, porque isso, porque aquilo. Mas e o compromisso? O compromisso de estar fazendo os trabalhos da obra de Deus, os trabalhos da igreja, de buscar Deus, de abrir mão, de não andar, querido, sentado na roda dos escarnecedores. Agora vem festa de final de ano.
Agora vem as festas de final de ano. E graças a Deus aqui, eu acho que muito poucos, né? Tem isso, mas se fizerem alguma festa, querido, eu para mim, se tiver bebida, eu já não vou. Já não vou. Porque eu já estou fora. Não vou agradar fulano, beltrano, não. Se tem bebida, eu não vou. Ah, mas vai ter não sei o quê. Se tem música do mundo, também já não vou. Pode me chamar de radical, pode me chamar disso, daquilo. Sem eu fazer, já me chamo mesmo. Então, agora é posicionamento. É posicionamento. Não vou, não vou, não vou, não vou. Ponto. Porque seguir Jesus de longe é muito perigoso. A gente começa a se envolver com as coisas e deixa de mão. Larga de mão as coisas de Cristo. Larga de mão de estar se envolvendo com as coisas de Deus. Com a obra, deixa de orar, deixa de clamar. As pessoas se preocupam mais com o seu trabalho, com os seus sonhos, com os seus projetos. Então isso tudo traz uma grande diferença. E Pedro, querido, ele disse, mulher, não o conheço. E Jesus tinha dito para Pedro, 3 vezes tu vai me negar. E muitas vezes, querido, por que Pedro negou Jesus? Porque estava seguindo ele de longe. Estava de longe. E nós muitas vezes negamos a ele nas nossas atitudes, no nosso falar, nas coisas que nós devemos fazer na obra de Deus, na igreja. De se envolver, de estar junto, de fazer as coisas, de falar de Cristo. Tem gente que fala mais de outras coisas do que propriamente as coisas da igreja. É aquilo que eu já falei. Muitas vezes a gente não fala nada do que acontece aqui. Nada do que acontece aqui na igreja, em casa. Mas tudo que acontece no nosso trabalho, as esposas sabem, os maridos sabem, tudo. Mas as coisas da igreja, nada fica sabendo. Porque a gente segue de longe. A gente deixa de seguir de longe. E aqui eu anotei, querido, como Pedro negou Jesus, seguindo ele de longe, todo cristão que perde a oportunidade, a proximidade, na verdade, com Cristo, corre o mesmo risco de negar ele. E à medida que o coração vai se afastando, as atitudes começam a mudar também. Primeiro surgem pequenas concessões ao pecado, depois aparecem oportunidades, comportamentos diferentes, já não combinam mais com alguém que conhece a Deus, e por fim, a negação, negam-se a manifestação do Espírito Santo, negam-se a manifestação no estilo de vida, nas escolhas, nas conversas, nas influências erradas com as quais as pessoas se envolvem. É assim. Porque seguir Jesus de longe, querido, tem coisa que é muito perigoso. É muito perigoso quando se segue Jesus assim. E aqui tem coisas que a gente precisa saber. Tem conversas no meio cristão entre mulheres que não competem, que não convém. Que tem conversas que não convém. Mas prefere conversar coisas do mundo do que orar, de buscar Deus. Sim ou não? Tem homens que se reúnem para falar um monte de bobagem, mas as coisas de Deus não. E por isso que eu volto a dizer de novo, querido, tem conversas, tem assuntos que eu saio fora. Porque é posicionamento. Não dá certo. Mas quando mulheres
que estão fora, longe da presença de Deus, aí vem outros assuntos. Aí vem outras conversas que não tem nada a ver com posicionamento de cristão, posicionamento de mulheres de Deus e de homem de Deus. Porque isso é seguir a Jesus de longe. Ah, mas eu estou conversando com eles, mas tem alguém que está te observando. Tem alguém que está te olhando, tem alguém que está te vendo. As tuas atitudes, a forma de falar. Esses dias eu peguei um rapaz, cristão, 2, que o Luciano não podia fazer, porque tinha um trabalho que eu peguei, um bico lá. E eu descasquei eles. Porque as atitudes não eram condizentes. Não era condizente. E eu digo, o cara que nos contratou, ele é cristão também. Imagina se não fosse cristão. O que ele ia pensar de vocês? Então, muitas vezes, querido, a gente está na volta está ali, está se envolvendo, está seguindo Jesus de longe e está achando que tudo é normal, que tudo é tranquilo. Que tudo tudo pode. Tudo pode. Tem conversa que o pessoal já olha para mim e diz assim, aí chegou o pastor. E tem conversa que eu digo, cara, que eu já estou saindo, tchau para vocês, já estou. Porque não vai edificar nada. Não vai edificar nada. Então a gente precisa entender isso, querido. Porque a gente, quando toma essas posições de querer agradar todo mundo, de sentar na roda dos escarnecedores, a gente está negando a Jesus. A gente está negando Ele, está dizendo, as pessoas vão olhar para a gente. Lembra que uma vez eu falei aqui que nós somos a Bíblia que o mundo lê? Mas para isso, querido, as pessoas vão olhar para você e muitas vezes vão dizer, não, você é radical demais, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Esse é o preço de seguir a Jesus. Esse é o preço de nós não abrirmos mão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Seguir Ele de longe é muito complicado. À medida que nós vamos se afastando, as atitudes mudam. Começam a mudar. E aí vai. As influências que nós carregamos, que nós trazemos para a nossa vida, são influências erradas. Mas é só uma mentirinha, é só uma coisinha, é só não sei o quê. E não tem como. As pessoas chegam para mim e dizem assim, você fala isso, fala isso, fala isso. Eu digo, eu não falo, não falo, não falo. Eu vou falar a real. Uma vez eu fui mostrar ali, Marcelo, um pavilhão. E tinha entrado água. E tinham reformado o pavilhão, tinha ficado a coisa mais linda, muita. E quando eu saí, o corretor disse assim para mim, você não fala que lá entrou água. Quê? Se o cliente me perguntar, eu vou falar. Se não me perguntar, está tudo certo. Mas se ele perguntar, quando eu botei a chave na porta para nós entrar, ele olhou e disse assim, aqui entrou água? Entrou, senhor. Entrou. Entrou até aqui, ainda mostrei para ele, ó, entrou até aqui, ó. Até que assim mais ou menos, não mete tanto de água aqui dentro. Mas e agora? Bom, agora não sei, agora só vendo. Ah, mas a minha empresa é de colchão. Aí eu disse para ele, se eu fosse tu não arriscava. A gente não sabe, né? Ele disse, então nem vou seguir a visita. Então vamos para o outro. Eu vou dizer, então vamos para o outro. Lá naquele outro eu sei que não entrou água. Porque não tem como. Porque a gente vai agradar as pessoas. Daqui a pouco
vá, que dê outra enchente dessa, entre água, estrague as coisas do carro. O cara vai dizer, vai olhar para a minha cara, ou vai me encontrar numa igreja, num lugar aí, e vai dizer, cara, você disse para mim que não entrava água. Então é posicionamento. Então eles já sabem. Então muitas vezes eles vêm para mim, eles falam, fala isso, fala aquilo. Eu digo, eu não vou falar, você esquece, eu não vou falar. Se não me perguntarem, está tudo certo. Agora, se me perguntar, já era. Vou falar mesmo. Então não tem como. Então a gente vai deixando, vai recebendo influências erradas, de pessoas erradas na nossa vida. Seguir Jesus à distância também produz muitas coisas, querido. Seguir Jesus à distância produz vergonha espiritual, aquilo que eu acabei de falar para vocês. A pessoa passa a se constranger carregando uma Bíblia. Hoje, quem é que a gente vê carregando Bíblia na mão? Quem? 99% não carrega mais, sim ou não? Ninguém carrega mais. Porque é constrangedor. Sabe por que é constrangedor? Porque as pessoas olham para você e sabem que você segue Jesus de longe. Segue Cristo de longe. Antigamente, está aí a irmã Hilda, o pastor Celso, o pessoal que é mais antigo. Antigamente, quem andava com uma Bíblia, as pessoas só faltavam bater contingência. Porque olhava ali e dizia, nossa, ali é essa mulher de oração, esse homem é de Deus. Hoje não. Hoje é o crente 007, que nem sabe que é crente. Então, seguir a Jesus produz muita vergonha espiritual. De seguir ele à distância. A pessoa passa a se constranger, carregar a Bíblia, falar de Cristo, assumir publicamente a sua fé. Ela começa a esconder aquilo que antes era motivo de alegria. E essa vergonha é tão perigosa que Jesus deixou o alerta. Aquele que se envergonhar dele, nessa vida, será envergonhado por ele na eternidade. Marcos 8,38 diz assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier a glória do Pai com seus santos anjos. Fica de pé. Lembra daquelas perguntas que eu fiz lá atrás? Lembra daquelas perguntas lá que eu fiz lá atrás para você? Como você se avalia com a comunhão com Deus? Qual o termômetro que você usa? Ninguém se afasta de Jesus, querido, da noite para o dia. Ninguém se afasta de Jesus da noite para o dia. Qual é o teu nível de intimidade com o Senhor? Qual é o nível de reverência que você tem na casa de Deus? Qual é o nível de comunhão que você tem com o Senhor Jesus? Sabe que a minha ideia agora, o ano que vem, é tomar algumas posições na minha vida. É mudar algumas coisas. É dizer, puxa vida, mas eu tenho que mudar algo na minha vida. E várias coisas. Porque a gente vai se afastando da presença de Deus. Querido, não é da noite por dia. Não é de hoje para amanhã. Isso já vem de tempos. Já se perde a reverência na igreja. Já se perde a reverência na presença de Deus. Já se preocupa mais com outras coisas, com aquilo que tem para resolver amanhã, depois. Se perde a comunhão. Mas isso não é da noite para o dia.
Isso não é da noite para o dia. Isso acontece lentamente na nossa vida. Nós começamos a segui-lo de longe, e quando percebemos, quando se damos de conta, nós já perdemos ele de vista. Eu quero que você feche seus olhos, aí mesmo, onde você está. E eu quero que você responda para Deus e para o Espírito Santo. Qual é o nível de comunhão com Deus que você tem tido? Qual o nível de comunhão que você tem? Qual o nível que você está medindo isso? Qual é a régua? Feche seus olhos e deixe o Espírito Santo falar com você. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Quando muitas vezes nós já percebemos, querido, nós já perdemos ele de vista. Por isso que essa noite nós temos que firmar um propósito de andar com ele bem perto de Jesus. Por isso que essa noite, aí no teu lugar, aí na tua casa, aonde você está, coloca a mão no teu coração e diga para ele: Senhor, eu firmo contigo essa noite, Senhor, de um propósito de andar contigo bem de perto, Pai. De estar bem próximo de Ti, Senhor. De estar perto do Senhor. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, nos dá força para lutar, Senhor. Porque muitas vezes, querido, nós estamos passando por situações que nós não temos força para lutar, que nós não temos força mais nenhuma para lutar, porque estamos longe do Senhor. Ficamos fracos, improdutivos. E muitas vezes corremos o risco de negar a Ele. Feche seus olhos. Hoje eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Hoje eu vou dizer para você ficar aí no seu lugar, aonde você está, para você medir a régua, para você saber qual é o nível que você está diante do Senhor. Qual é a tua proximidade com Ele? Se é que você está querendo mais agradar aos homens, às pessoas que estão à tua volta. Se é que elas podem olhar para você e dizer: aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma mulher de Deus. Se você está fraco, se você está fraco, querido, e entendeu que o seu nível de aproximação do Senhor está muito baixo. Se você está tentando agradar pessoas, peça para o Senhor, peça para Ele te dar força para você andar perto dEle. Porque perto dEle, querido, nós temos força. Longe dEle nós ficamos fracos, improdutivos. E muitas vezes nós temos negado Ele. Em atitudes, em pensamentos. Seguir a Cristo, querido, de longe, tem essas três consequências. Nós acabamos negando a Ele. Nós acabamos nos tornando improdutivos. E nós nos tornamos mornos espiritualmente. Então que essa semana que está começando, que você possa tomar uma posição e voltar a seguir Jesus de muito perto. De você se render diante da presença dEle. Para conhecer Ele mais e mais na tua vida. Para ter intimidade com Ele.
Diga isso, diga. Aleluia. Eu me rendo pra conhecer-te. É você e o Espírito Santo, é você e Deus, é você e o Senhor Jesus. Abra o seu coração, fale com Ele. Se há conserto, se conserte com Ele agora. Se conserte com Ele nesse momento. Pedro estava passando por uma fase difícil na sua vida. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Mas você já experimentou coisas extraordinárias de Deus. Você já experimentou coisas grandes do Senhor. Volte a seguir Ele de perto. Essa é a noite de você buscar Ele e dizer: Senhor, me dá forças para mim continuar te buscando de perto, Senhor. Me dá forças para mim continuar, Senhor, a te buscar. Porque longe, querido, longe nós ficamos fracos. Longe nós ficamos muito fracos. Acabamos, com o passar do tempo, nós acabamos de negar o Senhor. Qual é o teu nível de comunhão? Qual é o teu nível de comunhão com Ele? Você tem buscado Ele de perto? Você tem seguido Ele de bem perto? Aleluia. Qual tem sido o termômetro que você tem usado? Aleluia. Aleluia. Para conhecer. Declare isso, declare isso. Declare isso na presença do Senhor. Olha o Senhor dizendo a Ele: Senhor, me dá graça, me dá força, Senhor, para caminhar diariamente bem pertinho de Ti, Senhor. Refaça de novo, querido. Refaça de novo a tua caminhada. Se renda diante da presença do Senhor. Se renda diante dEle. E você vai conhecer Ele mais e mais na tua vida. Se renda. Fala para Ele essa noite. Diga: Senhor, eu me identifico com uma dessas consequências. Mas, Senhor, me fortalece, me dá força para mim te seguir bem de perto, Senhor. Diga isso bem alto e bem forte. Eu me rendo. Diga isso. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Senhor, nos fortalece, Senhor. Nos fortalece, Pai.
para que nós possamos, ó Deus, te conhecer mais e mais, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos fortalece nessa semana que está começando, Senhor. Para que nós voltarmos, Senhor, a te seguir bem de perto, Senhor. A estarmos bem próximo de ti, Senhor. Poder ouvir a tua voz, Senhor. Poder sentir a tua presença. Vai poder, Senhor, estar próximo da tua palavra, Senhor. Senhor, nos fortalece, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos sustenta, Pai. De estarmos perto de ti, Senhor. Nos livra, Senhor, de todos aqueles, ó Deus, que querem, Senhor, nos afastar da tua presença, Pai. Senhor, nos fortalece, Senhor. Nos traz mais para perto de ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, tomar posição essa noite, Senhor, de deixar de te seguir de longe, de muitas vezes ter te negado, Senhor, em algumas vezes na nossa vida, Senhor, em alguma circunstância, Pai. Nós te pedimos perdão essa noite, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque deixamos, ó Deus, de se seguir, Senhor, de perto, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar próximo de ti, Senhor. Essa noite nós nos rendemos diante de ti, Senhor. Essa noite nós nos rendemos, Pai, diante da tua presença. Essa noite nós nos rendemos, ó Deus, para te conhecer mais e mais de perto, Senhor. Queremos voltar, Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Queremos começar a viver experiências, Senhor, extraordinárias na nossa vida, Pai. Assim como lá no início, Senhor, nós tínhamos prazer, Senhor, de estar na tua presença, de ler a tua palavra, Senhor, de estar na tua casa, Pai. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos fortaleça. Senhor, que essa semana, Senhor, as nossas atitudes, nossos pensamentos nos aproxime mais e mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Bênção de Deus, amém? Amém? Glórias a Deus. Querido, você que está aí na sua casa, que Deus abençoe, que te dê uma semana de paz, de alegria, de tranquilidade, e que você possa estar caminhando para os melhores dias da tua vida. Amanhã, programa Nos Fortalecendo com a Palavra de Deus, do pastor Celso. Bênção de Deus tem sido. À noite, querido, à noite, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Em nome de Jesus. Ore pela minha vida. Mas 8 horas, nos fortalecendo. Não, 7h30 é o pastor Celso, né? 8 horas da noite, 20 horas, falando com Jesus. Nós vamos estar lá, levando uma palavra abençoada de Deus, em nome de Jesus, amém? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Quinta-feira te esperamos aqui numa palavra de bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Amém?